Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora mais uma aula de matemática. Essa aula de hoje a gente vai trabalhar um conteúdo um pouco diferente do que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores, mas também é um conteúdo muito importante, muito interessante. É um conteúdo que vai trabalhar aí com movimentações, transformações geométricas de figuras. Certo? É um conteúdo bem interessante que tem algumas coisas que a gente encontra aí em nossas vidas, no nosso dia a dia, na natureza também. Então é um conteúdo bastante legal. Então preste bastante atenção que a gente está iniciando mais uma aula de matemática aqui do 8º ano. Então pessoal, como eu já comentei com vocês, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com um reconhecimento de figuras obtidas por decomposição de transformações geométricas. Beleza? Mas o que seria isso? Decomposição, composição, transformações geométricas. Então, ó, todas essas informações a gente vai estar trabalhando no decorrer da aula de hoje. Beleza? Então, ó, observa agora essas imagenzinhas que eu vou passar aqui para vocês. Vê o seguinte, ó. A gente vai estar analisando aí figuras, identificando quais delas podem ser obtidas a partir de movimentações de uma figura original. Observa aí a imagem desse raio aí. Então vocês podem observar que o raio está em diferentes posições. Tem uma que ele está inclinado, tem outra que ele está na horizontal, tem outra que ele está invertido, certo? Então a gente vai ver quais são as características que se mantêm nessas movimentações, quais características são modificadas, tudo isso no decorrer da aula de hoje. A gente vai retomar o nome de alguns tipos de simetria, as translações, as rotações e as reflexões, que são transformações no plano que podem ser compostas e que preservam as medidas e as formas das figuras, ou seja, que geram figuras congruentes, figuras iguais à figura anterior que a gente está trabalhando com a movimentação dela, beleza? Então, ó, o que é simetria? Simetria na natureza. Simetria, ela é um padrão matemático que a gente encontra em algumas formas geométricas, em algumas figuras, em algumas coisas da natureza, em que a gente percebe padrões em objetos, em figuras. No caso aqui da borboleta, se a gente imaginar ali as asas da borboleta, a gente pode perceber uma simetria ali, ó. O lado direito ele é simétrico ao lado esquerdo. Nas pétalas de uma flor, a gente também encontra simetria. No reflexo de uma ave, no reflexo de uma ilha, a gente também encontra aí esses padrões que são classificados como simetria. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai ver definitivamente o que essas movimentações, o que essas movimentações elas vão trazer para a gente e o que a gente percebe aí na movimentação das figuras, quais são as características que elas vão mostrar para a gente de acordo com o movimento de simetria que ela vai estar fazendo, beleza? Aí, ó, o que acontece se a gente pegar e movimentar essa figura que está destacada aí do lado esquerdo? O que se mantém, o que se modifica? Então, ó, dessas três figuras aí embaixo, a gente pode observar que se a gente pegar essa figura que está do lado esquerdo, girar ela no sentido anti-horário ou horário, a gente vai ter essa figura aí do meio. Então, ó, a gente percebe que os lados eles permanecem do mesmo tamanho, os ângulos também permanecem. Então, a gente só tem uma movimentação aí da figura. É isso que a gente vai aprender aí na aula de hoje, na prática. Beleza? Então, ó, algumas transformações geométricas, como a gente viu no início da aula, a gente vai estar trabalhando 3 delas, que é a reflexão, onde a gente tem um reflexo de uma figura. Imagina aí um espelho, ó. Quando você está de frente a um espelho, você tem um reflexo. Então, a simetria de reflexão ela acontece da mesma forma, no mesmo formato, refletindo um objeto, uma figura. Beleza? Já a simetria de translação é quando você pega uma figura e a figura ela se movimenta ou no sentido horizontal ou no sentido vertical. A figura ela permanece a mesma e ela apenas está se movimentando nesses sentidos aí, nessas direções. Já a simetria, a movimentação em rotação, é quando você movimenta uma figura em torno de um ponto. Então, se eu pegar a imagem daquela bicicleta e giro a bicicleta, então a gente está tendo uma simetria de rotação,
que pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então, ó, observa agora essa situação aqui que a gente vai estudar a partir de agora. Imagina aí que você tem uma figura destacada aí do lado esquerdo. Quais transformações levam essa figura original do lado esquerdo a algumas figuras aí que a gente encontra do lado direito? A gente pode encontrar a figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4, até a figura 8, fazendo quais movimentações aí dessa figura 6. Então, a partir de agora, a gente vai ver realmente como é que acontece essas movimentações aí dessas figuras, beleza? Então, ó, se vocês observarem aqui primeiramente, utilizando a rotação no sentido horário, como vocês podem ver aí no slide, o sentido horário é como se eu estivesse girando para a direita, a esquerda, na verdade. Já no sentido anti-horário é como se eu estivesse girando o contrário do sentido do relógio. Então, ó, fazendo uma rotação e fazendo uma translação dessa figura aí da esquerda, eu consigo, ó, a figura 1, se vocês observaram, ó, ela girou no sentido horário e eu consegui encontrar a figura de número 1. E se eu girar também mais um pouco, ó, eu consigo encontrar também a figura 4, utilizando uma rotação e utilizando uma translação. Beleza? Vamos agora para esse segundo exemplo aqui, utilizando a reflexão e a translação. Como a gente viu, a reflexão é como a gente tem um reflexo de uma figura. Então, a imagem ali ela está refletida e ela vai acontecer uma movimentação nela, no sentido ou em alguma direção, vertical ou horizontal, beleza? Então, como vocês podem observar, a figura 8 ali, ela é um exemplo de figura que a gente obtém, pegando a figura original, refletindo ela e transladando ela, beleza? Então, ó, nesse terceiro exemplo agora a gente vai ver como é que a gente encontra uma figura utilizando também uma reflexão e depois uma translação. Primeira coisa, a gente refletiu ali a figura e agora a gente vai transladar ela, beleza? Então, ó, a figura foi ali refletida e fazendo o movimento dela no sentido horizontal aí, a gente tem que a figura 3 era uma figura simétrica e tem um padrão aí que a gente obtém ele apenas fazendo movimentações geométricas aí da figura original, beleza? Então, ó, nesse último exemplo aqui a gente tem fazendo o movimento de reflexão, o movimento de rotação e também o movimento de translação. 3 movimentos aí nessa figura. Então, a gente refletiu, rotacionou e transladou. Então, a figura que a gente obtém fazendo esses 3 movimentos aí é a figura de número 7. Beleza? Então, ó, fazendo aqui um resumo de tudo que a gente viu na aula de hoje, a gente viu 3 tipos de simetria. Mas quais são as características em comum de cada um desses 3 tipos de simetria? Primeiro tipo de simetria, simetria de rotação. Então, ó, simetria de rotação é uma simetria que ocorre quando a gente gira em torno de um ponto, um objeto, uma figura ou algo do tipo. Essa simetria ela vai depender de um ângulo e de um sentido. Certo? A gente pode rotacionar tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. A gente pode rotacionar em um ângulo de 80 graus, 120 graus, 180 graus, 290 graus até 360 graus, que vai ser um giro completo aí dessa figura. Ela vai voltar à figura original, a figura que estava no início lá do movimento, beleza? Já a simetria de translação é uma simetria que ocorre quando o objeto ele é movimentado sem que ele gire ou seja refletido. Essa simetria ela vai depender de um comprimento e de um sentido. Como eu disse para vocês, ó, se movimenta ou na horizontal ou na vertical, podendo também se mover nos dois eixos ao mesmo tempo, na vertical e na horizontal, beleza? Já a simetria de reflexão é uma simetria que ocorre quando o objeto ele é espelhado. Lembra lá do exemplo do espelho que eu falei para vocês. Ele é espelhado em torno de um ponto, de uma reta, de um plano. Beleza? Então, agora a gente vai praticar esse conteúdo que a gente aprendeu na aula de hoje, aí nessa questãozinha.
beleza? Primeira questão, ela diz o seguinte, a questão número 1. Carlos estava brincando com uma estrela ninja, representada na imagem ao lado, a imagem aí do lado direito. Analise as imagens a seguir e decida quais delas não é congruente à estrela ninja de Carlos. Então, observando aquelas 4 imagens ali, a gente teria que identificar qual delas não pode ser obtida fazendo uma movimentação dessa figura original aí do lado direito. Então, se a gente observar a primeira imagem ali, se a gente rotacionar ela no sentido anti-horário, a gente vai encontrar essa primeira figura. Então, a gente já descarta ela, porque rotacionando a figura original, a gente consegue encontrar aí essa primeira figura. A figura de número 2, a gente consegue também encontrar ela fazendo uma rotação, só que agora rotacionando ela no sentido horário. Essa terceira figura a gente vai deixar em off aí por enquanto e a gente vai para a quarta figura. Se a gente observar ali a quarta figura, a gente pode obter ela através de uma simetria de reflexão. Se a gente conseguir colocar um espelho entre aquelas duas figuras ali, a figura original e a figura de número 4, a gente vai ver que elas são coincidentes. Então, a gente pode observar também que essa quarta figura, ela também é congruente, também pode ser encontrada fazendo uma movimentação aí dessa primeira figura. No caso, uma simetria de reflexão, espelhando a figura original. Já essa terceira figura, a gente não consegue encontrar ela fazendo nenhum tipo de movimentação, usando nenhum tipo de simetria aí da figura original. E vocês também podem perceber, ó, que se a gente observar ali a parte preta e a parte que está com algumas cordinhas ali, elas estão lado a lado. E no caso da figura 3, aí elas estão em sentidos opostos. Portanto, a resposta correta aí para essa questão é a figura de número 3, que é a figura que ela não é congruente à figura destacada ali do lado direito. Então, pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais uma aula. Foi um prazer estar aqui com vocês mais esse momento. Então, ó, fica atento que próxima semana a gente tem mais uma aula de matemática. Vai ter um aulão aí sobre o SAEB, sobre o SAEP. Então, não perde, beleza? Conto com a presença de vocês. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.